Olá, haja paz na sua casa. Vamos começar aqui. Opa, peraí. Deixa eu só fixar. Aguenta aí, gente. Prontinho. Olá, sejam bem-vindas. Esse é o nosso segundo dia aqui falando sobre essa série Governo e Submissão. Eu sou a Josi Celestino e se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, você volta lá no meu Instagram, @josicelestino_br, e assista os outros vídeos que também estarão disponíveis, tá bom? Esse é o segundo vídeo. E hoje nós vamos continuar falando sobre governe a si mesma. Hoje vamos dar continuidade falando sobre o domínio próprio, né? Aquilo que nós devemos dominar na nossa própria vida. E eu quero começar orando, tá bom? Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidas no Teu nome. Não há barreiras, Senhor, para o Teu Espírito. Nós estamos aqui reunidas no nome de Jesus, para que o Teu nome seja entronizado nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que da mesma forma que o Senhor está aqui comigo, que eu sinto a Tua presença. Eu peço, Senhor, que essa minha amiga, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, também sinta a Tua presença, sinta o Teu Espírito ministrando ao Espírito dela. Nós damos ordem à nossa alma para que se aquiete. Nós levamos os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, para que Jesus possa reinar sobre os nossos pensamentos, sobre tudo aquilo que nós somos e cremos, em nome de Jesus, Senhor. Submetemos o nosso coração a Ti, submetemos o nosso entendimento a Ti. Levamos, Senhor, tudo aquilo que somos, submissas ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus, e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. E hoje eu quero falar com vocês. A minha intenção é sempre fazer um vídeo mais curto, tá? Então por isso eu estou dividindo, né, a mensagem em pontos importantes, ok? E hoje eu quero falar com você sobre os nossos temperamentos. Olha só. E a gente sabe que através dos estudos, né, você percebe que existem temperamentos, né, predominantes na vida das pessoas. Nós temos linguagens de amor, nós temos vários fatores, né, que compõem quem somos como indivíduo, né? Além disso, nós temos a história individual de cada um, a personalidade de cada um. Então, assim, é difícil você taxar as pessoas, sabe? Não, você é assim, então você vai ser assim para sempre. Ah, fulano tem um temperamento mais colérico, então olha, assim. É difícil você estabelecer isso sobre as pessoas por causa desse conjunto de coisas que formam o indivíduo, tá? Mas eu quero trazer de uma forma bem superficial, ok? Alguns pontos importantes nessa questão de temperamentos que ao longo do tempo eu tenho estudado, eu tenho me aprofundado um pouquinho nisso, e eu acho importante a gente falar sobre isso quando tratamos sobre essa questão do dominar a si mesma, do governar sobre si mesma. Porque por mais que nós tenhamos um temperamento forte, né, que as pessoas falam, fulano tem temperamento forte, tem a personalidade forte, né? Nós precisamos aprender a governar sobre esse temperamento, governar sobre essa personalidade, a treinar, né, essas habilidades naturais, né, ou esses defeitos, né, entre aspas, naturais,
para que haja um crescimento próprio, né? Um crescimento, um amadurecimento individual ao longo da nossa vida, né? É complicado você ver uma pessoa que às vezes tem mais idade e ainda não consegue lidar com questões que são básicas, que são simples, né, de ser tratadas, desde que a pessoa esteja verdadeiramente disposta a tratar aquilo, a cuidar daquilo, a olhar com atenção sobre aquilo e com inteligência, né, falar, não, eu tenho condições de transformar isso, de mudar isso. E mais do que uma autogestão, do que desenvolver uma inteligência emocional, eu quero falar com vocês aqui sobre o domínio próprio como fruto do Espírito, como uma submissão voluntária, individual, ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, porque Deus nos fez como somos. O Espírito Santo nos molda, né, como somos. Nós somos feitas a partir de um plano perfeito de Deus. Mas por causa da contaminação do pecado, da queda, nós acabamos tendo tendências pecaminosas dentro do nosso temperamento. Então, tudo aquilo que nós temos de positivo e de negativo, né, entre aspas, dentro do temperamento que nós temos, que nós nascemos com ele, nós podemos e devemos submeter ao senhorio de Cristo, para que aquilo que seja algo positivo possa ser multiplicado, possa ser realçado, né, como na parábola dos talentos, né? Cada um recebeu uma determinada quantidade de talentos e a cada um coube decidir se ia multiplicar ou se ia esconder aquilo, né? Muitas vezes temos talentos que Deus nos deu e que decidimos esconder, né? Ou que escolhemos multiplicar. Então, cabe a nós essa autogestão, cabe a nós essa percepção daquilo que precisa ser mudado ou não, transformado ou não, multiplicado ou não. Nós decidimos isso. E nos pontos negativos, você pode escolher jogar para baixo do tapete, né? Ou você pode decidir transformar aquilo, ressignificar aquilo. E é isso que o Espírito Santo nos ajuda a fazer. Quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo nas nossas vidas, ele nos ajuda nesse processo de transformação. Então, a gente tem que parar de simplesmente dar desculpas, porque o estudo do temperamento, ele vai te explicar como você é, mas ele não pode ser usado como uma desculpa para que você permaneça naquilo que você sabe que precisa ser transformado. Então, precisamos mudar todo tipo de comportamento que é inadequado ou antibíblico. Precisamos mudar isso, cabe a nós transformar isso. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Ali nós vemos a história o relato de Caim e Abel. Eu acho que todo mundo conhece a história, né? Todos conhecem esses personagens, essa história trágica, né? Que está bem no começo da Bíblia, bem no começo da história da humanidade, né? E ali Deus chega para Caim e ele tem um diálogo ali com Caim, perguntando onde é que está seu irmão, né? Assim, tem toda essa história. Abra a sua Bíblia, leia isso depois. Pega ali Gênesis capítulo 4 e leia toda a história, todo o relato. E você vai ver que Deus ele chega para Caim porque ele estava abatido, ele estava entristecido, né, com o que tinha acontecido. E Deus fala com ele assim: se você fizer o bem, você não será aceito. Mas se você não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta.
ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Cumpre a você dominar o pecado que está aí batendo na tua porta. Deus não chegou e falou, eu estou mandando agora um anjo que vai amarrar os teus braços e você não vai matar o seu irmão. Não. Deus alertou ele, presta atenção naquilo que está aí no teu coração. Presta atenção nesse sentimento que você está tendo agora. Ele é apenas um sentimento. Transformar ele em ação, transformar esse sentimento em pecado, é por tua conta. Você domina sobre si. Você precisa prestar atenção naquilo que você está sentindo e não reagir segundo aquilo que você está sentindo. Cumpre a você dominar a si mesmo. Então, nós temos esse poder. Eu tenho o poder de dominar a mim mesma. Eu posso sim orar para que o Senhor me dê sabedoria, eu posso sim orar para que Deus envie anjos para me auxiliar, eu posso fazer o que eu quiser. Mas a ação de dominar, a reação que quer explodir dentro de mim, cabe a mim. Eu não posso nunca culpar o outro por aquilo que eu estou fazendo. Você vê muito em discussão de casal isso acontecendo, né? Porque eu fiz isso, mas é porque você fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é balela. Isso é uma desculpa esfarrapada. Sempre que você vai discutir com alguém, que você vai falar com alguém para se auto-justificar usando o mais você já perdeu a razão ali. Porque cabe a você dominar a si mesmo. Cumpre a você dominar a si mesmo. Cabe a mim dominar a mim mesma. Eu não posso culpar o meu marido pelas minhas reações. Eu não posso culpar as minhas filhas pelas minhas reações. Eu sou aquela que domina. Eu governo a mim mesma. E quando você estuda sobre as características dos temperamentos, você sabe, né, você começa a perceber um padrão, né, de pontos negativos e positivos, de aquilo que você pode fazer para aprender a dominar a si mesma, para aprender a usar outros tipos de escapes, né? Até eu trouxe para vocês alguns livros para indicar, tá? Tem esse aqui do Augusto Cury, Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, é muito bom, tá? Esse aqui, A Mulher Controlada pelo Espírito, tem a versão antiga, mas esse aqui é a capa nova. A Mulher Controlada pelo Espírito, tá? Tem esse aqui, Temperamentos Transformados. E tem esse aqui também, Experiência do Lar, da Devi Tyrus. Ela traz um estudo sobre temperamentos muito bons também dentro do conteúdo. E nesses livros, nessas ferramentas que você tem disponível hoje, você encontra hoje inúmeros coaches, né, psicólogos, estudiosos, aprofundados daí na área, que você pode se alimentar, né, se munir de ferramentas para que você possa perceber quais são esses padrões comportamentais que você pode e deve aprender a governar. Nesse livro do Augusto Cury, ele traz um exemplo, como se as nossas emoções fossem uma casa. E a cada sentimento que você tem, a sua casa tem várias janelas. E toda vez que você tem um sentimento X, você vai lá e abre a janela número 1, por exemplo. Você vai sempre lá abrir a janela número 1. Você vai sempre lá abrir a janela número 1. E nessa janela número 1, você explode com uma reação explosiva, né? Você vai brigar, você vai gritar, você vai ter aquela reação que vai deixar todo mundo chocado. Sempre na janela número 1. E quando você começa a aprender sobre a gestão de emoções, você vai intencionalmente, quando você perceber que aquele sentimento está chegando, você está querendo correr para a janela número 1 e abrir a janela da explosão,
você vai olhar que tem outras opções de janela na sua casa das emoções. E você vai intencionalmente até a janela número 2 e abrir aquela janela. Vai ser algo meio robótico, você vai se sentir desconfortável de ter aquela outra reação. Mas com o passar do tempo, à medida que você vai se deparando com situações na sua vida, que você vai tendo que exercer aquela reação pensada, aquilo vai começando a ficar natural para você. Você não vai ter mais só a reação número 1, a janela número 1, como uma janela que você vai abrir. Você vai conseguir raciocinar antes de reagir e ir lá abrir a janela número 2 ou talvez a janela número 3. Então, é algo que você vai se treinar. Ah, mas quando eu vejo já foi. Quando você vê e já foi, você vai então buscar um lugar de arrependimento em Deus e pedir em oração para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que numa próxima vez você não desonre o nome dele com a sua reação como você fez naquela vez. Então, são coisas que nós precisamos aprender a fazer. Cada temperamento tem uma área que precisa ser dominada, que precisa ser governada. E eu quero falar com vocês de forma bem superficial, tá? Sobre esses pontos importantes dentro dos temperamentos de um modo geral, não generalizando, ok? O que cada temperamento precisa dominar, precisa governar. E então, nós sabemos que são 4 temperamentos, né? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E eu vou falar sobre os pontos que você deve, se você já estudou sobre temperamentos, se você já sabe qual é o seu temperamento predominante, aquilo que tem mais das suas características, então presta atenção, tá bom? Você precisa, você que tem um temperamento sanguíneo, minha irmã sanguínea, você precisa aprender a dominar a si mesma na sua língua. Ah, mas vai começar assim? Vamos ser vamos ser objetiva, tá? E eu peço em nome de Jesus que você que está ouvindo, que vai ouvir isso, que você não receba como uma ofensa, mas que você receba como uma palavra de uma amiga que está falando: amiga, vamos mudar isso, vamos trabalhar isso, tá bom? Amo vocês, viu? Você sanguínea precisa aprender a dominar sobre a sua língua. Você precisa aprender a ouvir mais. Você precisa aprender a ouvir com todo o seu ser, não apenas com seus ouvidos. Sabe quando alguém está falando com você e você já está se auto-justificando na sua cabeça? A partir do momento que você já está começando a rebater no seu pensamento, você já parou de ouvir o que a pessoa está falando. E muitas vezes aquilo que ela está te falando é porque ela te ama e ela deseja verdadeiramente te ajudar. Ela deseja verdadeiramente que você seja auxiliada naquilo. Então, trabalhe isso. Quando alguém estiver falando com você, foque naquilo que a pessoa está falando. Presta atenção naquilo que ela está falando. Aquela pessoa pode estar te dando algo precioso e você está desperdiçando. Então, domine sobre a sua língua, domine sobre seus ouvidos. Não rebata aquilo que é falado com você. Ouça com os ouvidos, ouça com a sua mente, ouça também com o seu espírito, em nome de Jesus. Você sanguínea também precisa dominar sobre a sua rotina. Ou seja, tenha uma rotina. Principalmente você que é casada, que tem uma família, que tem filhos. É necessário para a organização da casa, para o crescimento dos seus filhos, para a funcionalidade do seu relacionamento, que haja uma rotina. Não precisa ser aquela coisa de planner escrito na parede, mas é necessário que haja uma espinha dorsal. Nós acordamos tal hora, nós tomamos café, nós almoçamos, tal hora a gente faz isso, tal hora a gente... As crianças precisam desse ambiente. Você precisa desse ambiente para que você possa se planejar
de um modo mais leve, né, ao longo do dia, sem ser tudo atropelado, sem ser tudo afobado. Então, domine sobre a sua rotina. Você também domine sobre o seu ritmo. Desacelera um pouquinho. Permita que outras pessoas acompanhem o seu ritmo. A jornada é mais interessante quando ela é feita com alguém do nosso lado. Ela não fica tão pesada, tão enfadonha. A gente consegue compartilhar momentos interessantes quando nós estamos acompanhados de outras pessoas. Então domine sobre o seu ritmo. Você, minha irmã sanguínea, também domine sobre a sua persuasão. É muito legal a gente ter essa coisa da persuasão. É natural da mulher isso também, né? Ser um pouco persuasiva. Só que o temperamento sanguíneo precisa dominar sobre isso para que a sua persuasão não se transforme em manipulação. E a manipulação é pecado. Então domine sobre a sua persuasão. Quando você perceber que você está forçando um pouquinho a barra, chega para trás. Recua. Abre mão daquilo. Para que você não tenha as coisas, para que você não consiga os seus objetivos por meio de manipulação. Domine também sobre o seu desejo de popularidade. A sua popularidade não deve ser mais importante do que os seus princípios e seu caráter. Se você está prezando, valorizando mais a popularidade do que guardar os seus valores, os seus princípios cristãos, tem alguma coisa errada aí. Então coloque sempre os seus valores, os seus princípios acima da sua popularidade, daquilo que as pessoas vão pensar e falar a seu respeito. Domine sobre o seu tempo, né? Use recursos para que você não perca compromissos que você marcou, para que você honre com a sua palavra. Cumpra a sua palavra, cumpra aquilo que você prometeu, aquilo que você se propôs a fazer. Amém? E agora eu quero falar sobre o temperamento colérico, né? Minha irmã colérica. Eu quero compartilhar com você para que você aprenda a dominar sobre a sua vida também. E dentro disso, eu quero dizer que você deve aprender o temperamento colérico a dominar sobre a sua paciência. Aprenda a ouvir. Aprenda a dar ouvidos para alguém. Aprenda a discernir aquilo que as pessoas estão falando sobre você, com você. Domine também, minha irmã colérica, sobre os seus pitacos. O que é pitaco? É a opinião que ninguém te pediu. É um pitaco, não é uma opinião. Não é um conselho, é um pitaco. Conselhos são solicitados ou são dirigidos pelo Espírito Santo. Você não precisa dar sua opinião sobre tudo para todo mundo. Nem todo mundo está interessado em ouvir. E muitas vezes as pessoas elas vão rejeitar um conselho que poderia ser dado de uma forma sábia, porque você está sempre dando pitaco na vida de todo mundo. E é importante que você domine sobre a sua língua, que você saiba, se você tem algo a dizer e você tem esse impulso de falar tudo o que pensa sobre todo o assunto, submeta isso ao Espírito Santo. Antes de você falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa que seja, ali no seu cantinho mesmo, você fala: Espírito Santo, devo falar sobre isso? É a minha opinião, mas é importante que fulana ouça isso. Então domine sobre isso. Domine também sobre o seu ritmo, desacelere um pouco também. As pessoas precisam te acompanhar, elas querem te acompanhar, mas elas não conseguem. Domine também, temperamento colérico, sobre o seu orgulho. Não demore tanto a reconhecer o seu erro. Não demore tanto a pedir perdão, a se arrepender. Estenda a destra da reconciliação com mais prontidão, com mais rapidez, com mais agilidade. Você vai aproveitar muito mais os seus relacionamentos se você aprender a fazer esse caminho de retorno rápido. Domine também sobre o seu tom de voz.
Você não precisa falar, agora falarei assim. Não, você pode falar normal, mas você não precisa, à medida que você vai ficando empolgada, você vai aumentando o tom de... Não precisa, calma, abaixa um pouco o tom de voz, para que as pessoas não recebam aquilo que você está falando como agressivo, como briga, como, tá gritando comigo. Não, abaixa, domina o tom de voz, ok? Domine também sobre a dedicação que você dá ao outro, sobre a intencionalidade de tempo que você dá para as pessoas que são importantes para você. Muitas vezes as pessoas que são importantes para você, elas não sabem que são importantes, porque você não dá tempo, você não dá tempo de qualidade, você não demonstra a elas o quão importante elas são. Então domine sobre isso também. E domine sobre a sua submissão a autoridades, quer seja autoridades governamentais, autoridades espirituais ou autoridades de aliança. Se você é casada, você precisa dominar a si mesma na questão da submissão ao seu esposo, porque em todas essas áreas, mas principalmente na aliança do casamento, a submissão que você demonstra ao seu marido é a mesma submissão que você demonstra ao seu Deus. Porque a Bíblia fala que as mulheres devem amar aos seus maridos, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, assim como a igreja se submete a Jesus. Então, se você não se submete ao seu marido, muito provavelmente você não se submete ao seu Deus. Porque a submissão, ela deve ser voluntária. Ela deve ser um lugar onde eu decido voluntariamente me colocar em honra àquela pessoa que tem uma autoridade nesse lugar maior do que a minha. E biblicamente falando, esposa cristã de temperamento colérico, biblicamente falando, o seu marido é autoridade sobre a sua vida e você deve submissão a ele. Amém? Isso cabe para todas, né? Mas fica a dica aqui para minha amiga colérica, tá bom? Quero falar agora sobre o temperamento melancólico. Não é fácil não, viu, gente, falar sobre temperamentos. Ainda mais quando a gente fala do nosso, né? Você, minha irmã melancólica, precisa aprender a dominar a si mesma na sua autocrítica. E crítica também aos outros, né? Não eleve tanto o padrão. Não seja tão autocrítica. Uma coisa que Deus falou comigo, o meu temperamento é melancólico, tá, gente? Então eu falo com propriedade de causa aqui. Algo que o Espírito Santo falou comigo há muito tempo foi: não cobre de si mesma aquilo que eu cobro dos outros. Eu sempre queria fazer tudo que os outros faziam no mesmo padrão, na mesma, ou melhor, né? Eu sempre fui muito autocrítica. E Deus falou: o que eu peço para você é para você que eu peço. O que eu peço para o outro é para o outro que eu peço. Então não seja tão autocrítica e não critique tanto os outros. Então domine também sobre os seus pensamentos, que os seus pensamentos sejam pensamentos de paz, porque quando a gente tem essa coisa da autocrítica, os nossos pensamentos são autocríticos, nossos pensamentos são de crítica, de condenação. Então domine sobre isso, tenha pensamentos de paz, pegue a Bíblia e leia aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, aquilo que Deus fala a seu respeito. Você também precisa dominar sobre a sua intencionalidade nas suas palavras de elogio. Como você tem essa questão de ser autocrítica, você tem muita dificuldade em elogiar, em expressar elogio, palavras de apreciação. Então seja intencional nisso. Escreva se for necessário e leia para as pessoas que você ama, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus amigos, para as pessoas que te cercam, para os seus liderados. Faça essa coisa da intencionalidade no elogio. Mas vai parecer forçado. Não importa se pareça forçado. Seja intencional.
aprenda a fazer isso. Com a prática, como eu falei lá na questão das janelas das emoções, com a prática você vai ver que vai ficar mais fácil, você vai conseguir fazer isso com mais naturalidade. Mas se não há naturalidade ainda, que tenha intencionalidade, que você deseje fazer isso, que você faça isso, ainda que seja escrevendo e lendo. E você também, melancólica, precisa aprender a dominar sobre a sua cara, sobre as suas feições. Sabe aquela coisa? Ai, já aprendi a dominar a minha língua, mas a minha cara vai ter que, né? E eu fui muito assim por muito tempo. Eu ainda preciso dominar um pouco as minhas feições. Eu ainda preciso, sabe? Aquela cara de plena. Ainda preciso, não no sentido de falsidade, mas de, se eu estou exercendo domínio na minha língua, eu preciso também expressar isso nas minhas feições, nas minhas expressões. Porque muitas vezes a nossa feição, a nossa expressão facial em relação a uma situação ofende mais do que uma palavra. O seu desdém, a sua, sabe? Isso ofende mais, isso desonra mais do que se você estivesse falando algo. Então domine sobre as suas feições, ok? Domine também sobre o seu ativismo. Não é no muito fazer que você vai ser valorizada, mas de você ser intencional naquilo que você faz. Então, aquilo que você faz hoje é de fato Deus que mandou você fazer? É de fato algo que você deve estar fazendo? Você, melancólica, também precisa dominar sobre as suas mágoas, sobre os seus ressentimentos. Não fique ressentindo as coisas. Sabe o que é ressentimento? É você pegar um sentimento e sentir ele outra vez. Aquela coisa da autocrítica, de você ficar se criticando, você também tem a tendência de fazer isso com os seus sentimentos. Ah, fulano magoou, ele falou assim, 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 e depois de 3 dias você lembra daquilo e você revive aquilo tudo, o sentimento volta e você fica ressentindo aquilo e ressentindo aquilo, aquilo vai virando uma mágoa dentro do seu coração e daqui a pouco você está presa naquilo. Então, seja rápida em perdoar, seja intencional no perdão. Quando começar a vir o sentimento, o ressentimento, para com aquilo na hora. Não. Em nome de Jesus, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para ciclano. Começa a ter os pensamentos de paz novamente, os pensamentos de reconciliação. Peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, eu libero perdão, me ajuda a lidar com esses sentimentos. Amém? Também domine sobre o senso de autoaprovação, no sentido de que não seja tão pesada, não seja tão crítica, coisa da autocrítica novamente, mas no sentido de saiba que você é suficiente. Você é suficiente. Quem você é, quem Deus te formou, você é suficiente. Você não precisa ser igual fulano a Beltrano, você não precisa se comparar com os outros. Você é suficiente, você só precisa aprender a valorizar aquilo que você tem de bom, a trabalhar naquilo que você precisa melhorar. Você é suficiente. Você também domine sobre a sua perfeição. Sabe aquela coisa de entrevista de trabalho? Qual que é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. As pessoas falam isso, né? E, de fato, para o melancólico, o perfeccionismo é um defeito. Porque o perfeccionismo te leva a procrastinar. O perfeccionismo te leva à procrastinação. Ou seja, você não faz aquilo que precisa porque você está esperando ter o perfeito antes de fazer. E algo que eu aprendi é que o feito é melhor do que o perfeito, porque o feito está pronto. O feito já foi feito. Enquanto você fica idealizando o perfeito, você nunca vai botar em prática aquilo que você precisa. Então, abra mão do perfeccionismo. Domine sobre essa questão do perfeccionismo, ok? E o último temperamento, mas não menos importante, é o fleumático. Vamos falar sobre áreas
que a fleumática precisa dominar. Então, minha amiga, você precisa dominar sobre o seu planner, sobre seu planejamento, sobre sobre o perfeccionismo, ter tudo nesse horário, porque imprevistos acontecem. E nem sempre as pessoas estão deixando de cumprir aquilo no horário que foi estabelecido para te provocar ou para te ofender. Muitas vezes você está se relacionando com alguém lá do temperamento colérico, do temperamento sanguíneo, que tem dificuldade nessa área. E não é justo que você jogue sobre a pessoa a sua ira, você precisa ser perfeito naquilo. Então domine sobre o planejamento. Não deixe o planejamento te dominar. Esteja aberta às mudanças. Fleumática também precisa dominar sobre o seu silêncio. Verbalize, aprenda a falar. As pessoas não são obrigadas a saber aquilo que você está sentindo. Elas não são obrigadas a saber aquilo que você está pensando ou aquilo que você tinha de expectativa. Se você não falar, as pessoas nunca vão saber. Então domine sobre o seu silêncio. Algo também que o Espírito Santo falou comigo há um tempo atrás, há bastante tempo atrás. Eu sempre fui uma menina mais calada. E eu sempre me achei, né? Não no diário estou me achando. Eu sempre acreditei que eu fosse uma mulher submissa, né? Submissa aos meus pais, submissa ao meu marido, submissa aos meus pais quando eu era solteira, submissa ao meu marido quando eu era casada, sendo hoje ainda casada, né? E algo que o Espírito Santo falou comigo é que eu não era submissa, na verdade eu era omissa. Porque eu via algo errado, eu precisava falar aquilo, mas eu não verbalizava. Eu sempre fugia do confronto. E o Espírito Santo foi trabalhando isso comigo ao longo do meu casamento, para que eu me ajustasse a isso, para que, ainda aprendendo a submissão verdadeira, a submissão bíblica, eu precisava aprender a colocar aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava enxergando naquela situação de forma honrosa, de forma a não desonrar o meu marido naquilo. E foi um processo de Deus na minha vida, aprender a submissão bíblica, a não me esconder atrás de uma omissão. Então, você que tem um temperamento fleumático e tem a dificuldade de verbalizar aquilo que você precisa verbalizar, aprenda, peça ajuda ao Espírito Santo, porque ele vai te ajudar. Você também precisa aprender a dominar sobre o seu ritmo, só que no sentido de, acelera aí, acelera na vida. Não seja tão devagar na execução das coisas. Seja mais ativa, seja mais intencional nas coisas que você vai fazer. Se for necessário usar ferramentas para isso, use. Pega o despertador do celular, marca lá 5 minutos, começa com um pouquinho, marca 5 minutos. Eu preciso dar uma ajeitada aqui, eu vou botar o relógio para despertar. Em 5 minutos eu vou fazer o máximo que eu conseguir. E você vai ver como a sua vida vai ficar mais dinâmica, mais produtiva. Você também precisa aprender a dominar sobre os seus medos, sobre as suas inseguranças, sobre as suas incertezas. Coloque a sua confiança em Deus. Confie no Senhor. A sua segurança não está no seu trabalho, naquilo que você produz, na estabilidade. Ainda mais num tempo como esse que a gente vive hoje, né? Tão incerto, tão instável. A sua segurança não pode estar nesses lugares. A sua segurança tem que estar em Deus. Ele é o seu socorro, Ele é o seu auxílio. Então, não se permita intimidar pelas situações. Não se permita intimidar pelas pessoas. Porque fulano é mais ativo, então eu vou me encolher aqui na minha... Não se permita intimidar pelas outras pessoas. Seja você protagonista da sua história. Seja você uma pessoa que desenvolve a sua segurança em quem você é em Deus. Amém? Domine também, minha irmã fleumática, sobre os seus sentimentos, sobre as suas mágoas. Aprenda a verbalizar. Fale aquilo que você está sentindo.
Fale aquilo que você está percebendo. Desenvolva essa habilidade. Se você tem dificuldade ainda de falar, escreva. Ou depois leia para a pessoa, ou dê para a pessoa aquela carta para ela poder ler. Mas aprenda a se expressar. Converse sobre as coisas que são importantes. Domine sobre a sua vida. Tome decisões. Aprenda a tomar decisões. Se você tem muita dificuldade de tomar decisão, começa com algo simples. Vai comprar uma blusinha, né? Vai lá na loja comprar uma blusinha, não fica 3 horas para decidir se vai levar a preta ou a vermelha. Decida, vou levar essa e pronto, acabou. Tome decisões rápidas. Aprenda, se treine nessa questão de tomar decisões. Vai comprar uma blusinha e faça uma decisão rápida. Vai tomar um sorvete, decida o sabor rápido, sabe? Se treine nessa questão de tomar decisões. E domine também sobre o seu vigor, sobre o seu ânimo, né? Vença as questões que vão sempre te deixando para baixo, que vão sempre te deixando triste, que vão sempre... Vença isso. Domine sobre o seu vigor. Domine sobre a preguiça. Domine sobre o desejo de dormir. Vença isso. Descubra gatilhos, né, que vão te fazer ter esse ânimo na vida. Faz um esporte, né, alguma coisa que vai te dar endorfina, que vai trazer um ânimo. Mas domine sobre isso. E para todas nós agora, né? Para todos que estão ouvindo, temperamento sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, você que está ouvindo essa mensagem, nós precisamos aprender a desenvolver a capacidade de sermos treinados, de crescer, de amadurecer. Faz parte do processo da vida, não tem essa de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É decisão sua morrer assim. Cumpre a você dominar aquilo que está dentro de você. Cumpre a você dominar o sentimento que você tem. E com a ajuda do Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Jesus deixou o Espírito Santo para ser o nosso ajudador. A Bíblia diz que Ele nos instrui o caminho em que devemos andar. Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos convence de todas as coisas, daquilo que é pecado, da justiça, do juízo. Ele nos leva à verdade que nós precisamos conhecer. Então, peça ajuda ao Espírito Santo. Ele é o seu ajudador, Ele é o seu conselheiro. É Ele que vai falar, pisou na bola nisso, hein? Vamos nos arrepender. Traz arrependimento ao meu coração, Senhor, um arrependimento verdadeiro, genuíno, ao ponto de gerar mudança na minha vida. Faça isso. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça sabedoria. A Bíblia fala que Deus dá sabedoria liberalmente a quem pede. Ou seja, quanto mais você pedir sabedoria, mais sabedoria você vai receber do Senhor. Quanto mais você se submete ao senhorio de Cristo, mais Ele vai revelando profundidades acerca do caráter dele, acerca do seu próprio caráter, coisas que você precisa mudar. E ao longo do tempo, da sua jornada, dá uma olhadinha para trás, tenta lembrar como você era e como você está hoje, o tanto que você já se desenvolveu em Deus, o tanto que você já cresceu e amadureceu. Faça isso, seja intencional na forma como você vive, amém? Seja ensinável, seja disciplinada e treine a sua alma para obedecer ao seu Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós queremos submeter tudo isso, Senhor, que ouvimos e que estudamos aqui agora, Senhor, a Ti. Espírito Santo, daquilo que faz parte do meu temperamento, do meu caráter e que eu preciso mudar, eu peço a Ti de verdade, Espírito Santo, que o Senhor me ajude. Me ajude, Senhor, a treinar a minha alma, a habilitar a minha alma, a governar sobre mim mesma, de modo a entregar a Ti, Senhor, o domínio da minha vida, o controle da minha vida, para que aquilo que as pessoas recebam de fruto
em mim seja, Senhor, resultado da minha vida entregue a Ti, seja o fruto do Espírito Santo fluindo em mim. Que tudo aquilo que eu tenho, Senhor, de pontos positivos no meu caráter, na minha personalidade, glorifiquem o Teu nome. Que tudo aquilo, Senhor, que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, glorifiquem também ao Teu nome, Senhor, para que as pessoas vejam transformação na minha vida, para que elas vejam a Tua obra em mim e que Teu nome seja glorificado para sempre através de mim, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe e até mais.